Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Boa Tarde Produtor, aqui na Rio Verde FM, a rádio do agro, simultaneamente através da nossa frequência 100,9 e no nosso canal do YouTube da Rio Verde FM. Nesta edição, a gente vai falar mais sobre o papel do Porto do Açu no desenvolvimento do agronegócio brasileiro. É claro que você, além de acompanhar, também pode participar pelo 9949-1009 e pelo nosso chat no nosso canal do YouTube. Então fique ligado, porque o seu programa de informações agrícolas já está no ar. Começando o nosso Boa Tarde Produtor aqui na Rio Verde FM, a rádio do agro. É muito bom estar de volta com o senhor e com a senhora para compartilhar conteúdo de qualidade até 12h30 aqui na nossa rádio do agro. Já está conectado com a gente via internet o diretor comercial e de terminais do Porto do Açu, João Braz. Tudo bem? Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui falando com toda essa audiência tão qualificada assim sobre a logística para o agronegócio até o Porto do Açu. Perfeito. João, de repente tem alguém que está acompanhando a gente na nossa nave do tempo aqui que não lhe conhece. Vamos à sua apresentação. Quem é o João? Se apresente para o nosso público. Eu sou João Paulo Braz, sou diretor de terminais e comercial aqui do Porto do Açu, e minha função principal é desenvolver esse complexo portuário gigantesco de 130 quilômetros quadrados, então ele é equivalente ao tamanho da cidade de Vitória, por exemplo, e tem muito espaço para crescer, né? A gente tem um calado diferenciado, uma infraestrutura bem desenvolvida e já é um porto de grande porte, o segundo maior porto do país. A minha função, quando a gente olha para desenvolvimento de negócio, a gente viu um canal de desenvolvimento muito óbvio, que é os gargalos relacionados ao agronegócio. E por isso, na verdade, que a gente acaba encontrando com o governo de Goiás e escolhendo desenvolver uma parceria para fomentar esse corredor logístico. Perfeito. João, o que é o Porto do Açu e também qual é o papel dele na exportação e importação do centro-oeste brasileiro? O Porto do Açu, ele é um porto muito novo, né? O porto tem 10 anos de operação. Então, quando você compara com os portos de Santos, do Rio, de Vitória, que são portos centenários, a gente ainda é um bebezinho. E com muita capacidade para crescimento. O porto ele ainda é relativamente desconhecido, mas em termos de volume já é o segundo maior porto do país, só ficando atrás de Santos. A gente movimentou no ano passado quase 86 milhões de toneladas de carga. Só que o que acontece com o porto, por que ele acaba sendo conhecido apenas por um nicho de mercado? A gente hoje tem duas grandes mercadorias que saem do porto. Uma é o petróleo cru. Hoje quase 40% de todo o petróleo do Brasil sai através do Porto do Açu, ele é escoado através do Porto do Açu. E a gente tem uma exportação de minério de ferro que vem de Minas Gerais através de um minério-duto. Então é o maior minério-duto do mundo, são dutos de 529 quilômetros de extensão e chegam no Porto do Açu, e dali o minério é seco, né? E exportado através de navios de grande porte para a Ásia. Só que esse é o modelo atual do porto, que ocupa uma pequena parte da capacidade portuária. Nosso potencial é muito maior. Então, o Porto do Açu hoje ele se posiciona como o principal porto, e assim, com bastante distância das outras infraestruturas existentes do Brasil, com potencial de crescimento. A gente tem muita área a ser desenvolvida, tem muito cais para ser construído, o que é um diferencial, que a gente acaba conseguindo fazer isso de forma planejada. E, acima disso, a gente ainda tem um detalhe importante, que a gente é meio que um unicórnio no Brasil, né? A gente é o único porto 100% privado dentro do Brasil, o que nos possibilita uma grande flexibilidade em como desenvolver o porto. Então, a gente constrói diferentes modelos de parceria, modelos de investimento, a gente tem flexibilidade no nosso plano diretor e acaba conseguindo atender o cliente de forma muito ágil. Então, acho que o objetivo principal nosso é entender cada
a área de negócio, por exemplo, nesse caso, a gente está falando do agronegócio, entender a fundo a dor do cliente, a necessidade do cliente, para conseguir construir uma solução logística completa, que não para no porto. Ele tem o porto, tem a retroárea, uma área industrial, uma área de armazenagem, até chegar na porta do produtor aqui em Goiás. João, e como vocês estão planejando expandir essa capacidade para seguir atendendo essa demanda crescente do agro brasileiro? Hoje, a gente no Porto do Açu, a gente está se consolidando como uma alternativa bastante importante para o agronegócio. Em 2024, a gente teve desafio grande, né, do mercado, do agronegócio como um todo, quebra de safra, produção abaixo do esperado, alagamento de um lado, seca do outro. E a gente teve um desafio muito grande no mercado como um todo. Mas a gente conseguiu se consolidar para o mercado agronegócio, mais especificamente para Goiás, na exportação de milho, e milho com alto valor agregado, milho para consumo humano, né? Então, milho não transgênico, que tem um handling, um manuseio diferenciado, tem maior risco de contaminação, então você precisa de uma operação mais especializada. A gente tem um armazém que ficou quase que dedicado para esse tipo de operação de exportação. A gente conseguiu fazer exportação de soja também em 2024, e aí já a soja transgênica, soja que sai em grandes volumes, a gente conseguiu fazer essa exportação em 2024 através de outro armazém, que um parceiro nosso colocou mais 2 armazéns. E a gente consegue fazer, ao mesmo tempo, se consolidar na importação de fertilizantes. Então, a última vez que eu conversei aqui com você, e provavelmente foi por volta de agosto aí desse ano, quando a gente assinou o termo de compromisso com o governo, a gente tinha vislumbrado uma unidade misturadora de fertilizante dentro do Porto do Açu, ficando pronta e operacional em 2026. O cliente que está instalando essa planta misturadora, vendo uma necessidade do mercado e vendo uma eficiência maior no porto, antecipou essa operação, e a gente, entre o primeiro e o segundo trimestre de 2025, a gente já vai ter esse fluxo regular de importação, embegamento, para entrega para os clientes finais já do produto em Big Bag, né? Então, a gente conseguiu avançar bastante nessa parte da unidade misturadora, que foi muito importante. A gente evoluiu muito nas discussões sobre capacidade de armazenagem a mais. Então, a gente tem hoje 3 armazéns onde a gente pode colocar cargas de grão e fertilizantes, tanto armazéns alfandegados quanto não alfandegados, e a gente ainda pode expandir essa capacidade. E o terceiro ponto relacionado ao agronegócio, que é muito importante, é que a gente fez uma parceria e a gente espera tomar a decisão de investimento entre 1 e 2 meses para frente, bem no início de 2025, para a construção de um terminal dedicado para a exportação de grãos. Esse terminal ele vai funcionar num berço que está sendo construído e a parte civil acabou de ficar pronta, do lado do nosso terminal multicarga. E ele é um terminal que ele para de pé, que ele funciona de forma 100% rodoviária no início, um volume de mais ou menos 3 milhões de toneladas, com foco muito grande no estado de Goiás. E futuramente, com a chegada da ferrovia, a gente amplia essa capacidade para 8 milhões de toneladas. Então, a ideia, a grande novidade é que a gente deve tomar essa decisão de investimento agora nos próximos 2 meses, para que esse terminal esteja em operação em aproximadamente 2 anos. Excelente. João, qual é a importância do Porto do Açu para o estado de Goiás e também os principais desafios nessa conexão com o mercado goiano? Eu digo que aqui a gente tem uma oportunidade de uma parceria longeva, né? Eu acho que o Porto do Açu é tão importante para o estado de Goiás quanto o estado de Goiás é importante para o Porto do Açu. E é por isso que a parceria tem dado tanto certo, né? A gente assinou esse termo de compromisso em agosto, quando a gente esteve, inclusive, com o governador Caiado, e acho que ficou claro para todos o potencial de crescimento dessa parceria.
Hoje você tem os grandes mercados produtores de grão, e o principal deles sendo o Mato Grosso, um canal de escoamento muito consolidado para o Porto de Santos via ferroviário, e você tem a produção de Goiás tendo que rodar muitos e muitos quilômetros, na maior parte dos casos, indo até, por exemplo, Paranaguá, de caminhão, para conseguir exportar seus produtos, o que acaba encarecendo o preço do produto final, né? Então, no final das contas, você diminui a competitividade do estado de Goiás. Ao mesmo tempo, a gente já tinha se consolidado, como você olha a parceria Porto Açu Goiás, em alguns outros produtos. Então, a gente já tem um fluxo regular e construiu uma solução para atender a produção de cobre que sai aí de Alto Horizonte com destino à exportação. A gente já fez um contrato, já tinha uma parceria de longo prazo com a Landing Mine para fazer esse corredor e exportar esse produto através do Porto do Açu. Ao mesmo tempo, a gente atendia a produção de níquel, com bastante importação de carvão para a Anglo American também, aí em Barro Alto. E a gente já tinha esses fluxos regulares, onde ficou claro para a gente que o jeito mais eficiente para a produção de Goiás, tanto ser escoada quanto ser trazida para os insumos dentro de Goiás, para que fossem feitos através do Porto do Açu. Então, quando a gente assinou esse termo de compromisso, a gente começou a trabalhar em algumas frentes. Uma delas é como melhorar a conectividade, seja a melhora nas rodovias, seja um suporte institucional no desenvolvimento e na aceleração do projeto da ferrovia, que também está indo muito bem. E a parte de novas energias, porque a gente tem um fluxo e uma vocação muito grande do Porto do Açu para servir como um polo produtor de energia renovável. Então, a gente tem um fluxo grande já, tem alguns projetos grandes aqui relacionado a biomassa, então tanto bagaço de cana, vinhaça, de cana-de-açúcar, quanto capim-elefante. A gente tem um hub, o primeiro hub licenciado para produção de hidrogênio, 1 milhão de metros quadrados aqui no Brasil, com projetos já anunciados, produção de metanol. Então, a gente pode fazer um fluxo muito grande aqui, uma parceria muito grande, também para o escoamento de biodiesel, para o retorno de metanol para o estado de Goiás. Então, a gente está olhando também com muito carinho essa parte de líquido. A gente está partindo agora para uma construção de um terminal de líquido, onde poderiam ser armazenados esses tipos de produtos. Isso já está em construção, já tomamos a decisão de investimento. Essa parceria dos líquidos também, que é muito importante. Excelente, João Braz conversando com você nesta edição do Boa Tarde Produtor. Pequena pausa, mas a gente continua na sequência. A gente segue por aqui na 100,9, também através do nosso canal no YouTube, trazendo mais detalhes sobre o papel do Porto do Açu no desenvolvimento do agronegócio brasileiro. João Braz está por aqui conversando com você, ele é diretor comercial e de terminais do Porto do Açu. João, vamos explicar agora como a implantação da Ferrovia 118 vai impactar a capacidade de movimentação do Porto do Açu. Para a gente fazer diferença dentro da logística nacional, a ferrovia é importante. A gente está falando de um produto que move-se em grandes quantidades. A gente conseguiu testar muito bem o conceito. Como eu mencionei anteriormente, a gente vai partir para a construção de um terminal pequeno para 3 milhões de toneladas, mas isso não vai resolver o problema ou ajudar a resolver de forma permanente o desafio do agronegócio. Então, a gente precisa mirar numa solução mais definitiva, numa solução estruturante que vai melhorar a logística e o custo para o produtor de forma significativa. E isso se dá com a construção da ferrovia. A F-118 é uma ferrovia de quase 500 quilômetros que vai ligar de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, até Anchieta, onde é o BU. Conecta-se à ferrovia da Vale, FVM, e posteriormente à VLI, que chega no estado de Goiás. A gente avançou muito nesse projeto da ferrovia esse ano. A modelagem da concessão já está de posse do governo federal.
E as audiências públicas, já está como prioritária dentro da agenda do governo, e as audiências públicas estão previstas para ser anunciadas ainda esse ano. Então, esse ano a gente deve ter a convocação das audiências públicas para que no ano que vem a gente já tenha aí a concessão, a licitação para essa concessão sendo feita. Então, tudo de acordo com o cronograma. A gente teve aí um grupo de trabalho, muitos meses intensos de trabalho, em grupos formados pela NTT, Infra, todos muito engajados para achar essa solução definitiva para o desafio da FC18. Esse trabalho culminou nesse projeto, na modelagem dessa concessão, no projeto de engenharia muito bem trabalhados, e com isso a gente tem conforto para ver que essa audiência pública vai trazer contribuições importantes para fazermos ajustes no projeto, nessa função importante da audiência pública, mas eu tenho certeza que esse projeto, e com os ajustes que vêm a acontecer como consequência da audiência pública, ele será implementado e vai ajudar muito, muito mesmo, a baixar o custo da produção goiana, trazendo aí para o porto 10 milhões de toneladas de grãos sem grandes problemas. E esse grão vindo muito especificamente da região de Goiás. Exatamente sobre isso que eu vou perguntar agora, João, sobre essa questão de como que o Porto do Açu planeja otimizar a estocagem e com isso reduzir os custos para os produtores. Esse é um bom ponto, porque o nosso crescimento ele é faseado. Então, a gente começa com esse terminal 100% rodoviário, com uma capacidade pequena, a gente consegue fazer 3 milhões de toneladas. Essa capacidade pequena, ela se dá também pela armazenagem, a capacidade estática da armazenagem que a gente vai colocar nesse terminal. Com a chegada da ferrovia, essa capacidade tem que ser ampliada. Então, o porto, quando a gente prevê a construção do terminal, a gente já tem nessa implementação inicial a expansão prevista. Então, você tem a área para a expansão prevista. Uma vez que a ferrovia esteja anunciada em construção, a gente amplia também a capacidade de armazenagem estática com os silos horizontais. Isso é fundamental para você conseguir movimentar todo esse volume que a gente está mencionando. As coisas elas acabam tendo que andar sempre em conjunto. A capacidade portuária, então a capacidade do ship loader, né, onde você faz o embarque, a capacidade de armazenagem estática que você tem dentro do porto, a capacidade ferroviária e a capacidade de armazenagem do produtor. Então, a armazenagem do produtor também é muito importante. A gente tem um parceiro que construiu armazéns dentro do porto, que está olhando também. A gente trouxe esse parceiro para conversar em Goiás, para que ele possa também mensurar e implementar mais armazenagem perto dos produtores, caso necessário, para que esse não vire, não se transforme no próximo gargalo. Excelente. E quais são as estratégias, João, para poder atrair novos clientes e aumentar a competitividade? Olha, aqui volume é fundamental. Então a gente sabe que para o cliente mudar um fluxo logístico que ele tem, não é uma coisa simples, né? Você tem um risco associado ao novo que parte de um convencimento e de testes a serem feitos. Então, hoje, o que a gente está fazendo é indo muito a Goiás, conversando com, por exemplo, a ADIAL, a Associação para o Desenvolvimento do Estado de Goiás, que nos dá um suporte nesse conexão, nesse contato, assim como a FIEG, o contato com os clientes de Goiás, para que a gente possa discutir testes para essa logística e para esse escoamento. E uma vez que a gente anuncie formalmente a nossa parceria para construção desse terminal de grãos nos próximos poucos meses, a gente espera ganhar ainda mais tração junto aos clientes locais para continuar fazendo esses testes que foram o que possibilitaram a gente começar a fazer essa exportação, tanto de milho
quanto de soja através do Porto do Açu. Então, agora, acho que o mais importante para a gente é continuar consolidando esse corredor e realmente divulgando, como a gente está fazendo aqui, para os produtores, que você tem uma solução hoje já muito eficiente, apesar de muito menos conhecida que as soluções tradicionais de mercado. Excelente. Pausa para mais um intervalo, mas a gente volta na sequência para falar mais do Porto do Açu aqui no Boa Tarde Produtor. Até já! Seguimos por aqui na 100,9 com mais um bloco do Boa Tarde Produtor, agradecendo o senhor e a senhora que sempre nos dão a honra da sua companhia de 11h30 ao 12h30 aqui na 100,9, a Rádio do Agro. A gente continua por aqui falando sobre o papel do Porto do Açu. João Braz é o nosso convidado de hoje, está conversando com você nesta edição. João, vamos falar agora sobre como o Porto do Açu se posiciona em relação aos principais portos brasileiros. O Açu hoje, em termos de movimentação, ele já é o segundo maior porto do Brasil, somente atrás de Santos, apesar de apenas 10 anos de operação. Hoje, quando a gente olha para os portos brasileiros, a gente está numa posição um pouco diferente. A gente não tem gargalo, a gente não está dentro de grandes centros urbanos. Mas, na verdade, o que eu digo é que não há... Quando a gente fala de infraestrutura portuária, eu não vejo isso muito como competição, e sim como logísticas complementares. Tá? Qualquer capacidade portuária que seja criada nos próximos anos, ela vai ser absorvida. Então, a gente precisa criar capacidade portuária o mais rápido possível para conseguir atender a demanda de mercado. Você vê hoje a previsão para a safra do ano que vem, um exemplo. Tá? Então, você olha para a soja, a gente fala de 17 milhões de toneladas a mais. Você não consegue, com o crescimento da infraestrutura portuária, atender o crescimento da demanda. Então, aqui, o que a gente tenta fazer é do nosso lado, e ali olhando para a parte, principalmente do centro-oeste e do sudeste, construir uma infraestrutura que consiga atender e receber toda essa demanda. E a gente espera que os portos que a gente tem ao nosso redor, como eles não têm muita capacidade de expansão, eles vão trabalhar muito na eficiência. Então, tentar fazer mais volume com a mesma área, né? Então, aumentando a eficiência, que também é um ganho importante. Na nossa visão, a soma do aumento de eficiência dos portos brasileiros com o aumento de capacidade, principalmente do Açu, combinados, é que vai ser possível atender a grande demanda que está por vir aí nos próximos anos. Maravilha. E quais as iniciativas de sustentabilidade o Porto do Açu desenvolveu? Quando você fala de sustentabilidade, a gente tem um papel primordial, especialmente ali no norte fluminense, que é uma área com um IDH relativamente baixo, e a gente tem algumas vertentes muito importantes, tanto quando a gente fala de ESG, né, no E, no S e no G, nas três letrinhas do ESG. Na parte de meio ambiente, a gente tem a maior reserva privada, 100% voluntária do Brasil, de Restinga. Então, a Restinga é o bioma mais ameaçado do Brasil, né? A gente só tem 4% da Restinga original ainda de pé. Isso porque, obviamente, a gente ocupou o Brasil através da costa, e como é um bioma de costa, de litoral, ele acabou sendo bastante atingido. E a gente tem, dentro da nossa reserva, que é uma reserva de 40 quilômetros quadrados, uma reserva bastante significativa, a gente tem, inclusive, um viveiro importantíssimo de mudas, onde a gente fornece mudas desse bioma para diversos lugares. Tá? A gente tem um programa lá também, programa do Projeto Tamar, onde a gente monitora ali uma grande faixa de areia, e a gente já liderou de volta no oceano mais de 1.200.000 tartaruguinhas, né? Que foram fazer seus ninhos ali na frente do Porto do Açu, e é uma mudança muito grande de atitude, tanto da população local quanto da comunidade portuária, quando a gente tem uma reserva tão importante. E essa reserva também ela serve para educação
não só ambiental, como educação em geral, para todas, principalmente para a população ali da região. A gente atendeu mais de 30 mil pessoas só, visitantes, só esse ano. Todas as escolas do município já foram fazer sua parte de educação dentro da nossa reserva. Então a gente tem um papel fundamental junto da sociedade e isso, obviamente, facilita a nossa comunicação, o entendimento da sociedade sobre o papel do porto para que isso aconteça. Então, acho que essa parte social para a gente é muito importante. A gente atua muito na parte de inovação também. A gente tem uma parceria e a gente é mantenedor, por exemplo, do Cubo do Itaú, onde a gente tem vários concursos relacionados à inovação aberta. A gente tem hackathons sendo iniciado. A gente foi recentemente premiado, inclusive pela EGV, com prêmios inovativos, com projeto de Digital Twins. Então, tudo isso acaba engajando muito ali, tanto a parte acadêmica do Norte Fluminense, quanto a parte mais relacionada ao meio ambiente. E a nossa relação, a nossa missão junto à sociedade é de melhorar a condição da população do Norte Fluminense, relembrando que o porto é bastante relevante dentro dessa região. Ali a gente tem, num dia normal, 7 mil pessoas trabalhando, pode chegar num pico de 10 mil pessoas, por exemplo, quando a gente estava com a construção da segunda termoelétrica, 10 mil pessoas trabalhando ao mesmo tempo dentro do porto, sendo que a gente está num município de 25 mil habitantes, mais ou menos, e numa região onde você tem a maior cidade próxima, sendo Campos de Goytacazes, uma cidade de mais ou menos 500 mil habitantes, e a gente tem que manter sempre essa relação porto-sociedade o melhor possível, representando o desenvolvimento para a população, para a sociedade. Caramba, números impressionantes, bem interessante conhecer isso. João, e os projetos de baixo carbono? Quais são as perspectivas para o desenvolvimento desses projetos de baixo carbono? Bom, esse ano a gente acabou avançando muito em algumas áreas importantes. Uma delas envolve uma parceria com Goiás, que é a questão do biocombustível, tanto biodiesel e produção do e-metanol. A gente anunciou o primeiro hub, o licenciamento do primeiro hub de hidrogênio aqui no Brasil, 1 milhão de metros quadrados, onde a gente anunciou e já está com ele praticamente todo ocupado, né? A gente anunciou 2 projetos grandes, um projeto com a RIF, uma empresa americana / chilena, e uma Infuela, que é uma empresa norueguesa, um para produção de amônia verde e um para produção de e-metanol a partir de diferentes biomassas. E esses projetos eles acabam viabilizando um fluxo logístico importante também com Goiás, como mencionei, por causa do biocombustível e também pela necessidade do etanol de milho, por exemplo, que pode vir ali do estado de Goiás. A gente tem o nosso parque de tancagem sendo construído e ainda relacionado a projetos de energia renovável, a gente está em frente ao principal polo para eólica offshore. No Brasil, são 3 polos grandes, um no Nordeste, um aqui em frente ao Pôr do Açu e um na região sul, mas a gente é a única localidade que já possui ali as linhas de transmissões para conectar essa produção no grid, e com isso a gente realmente está numa posição diferenciada, já tem clientes fazendo reservas de área para colocar as grandes bases para produção e instalação de grandes turbinas eólicas offshore, e a gente está também acreditando muito nisso. Deve ter a fase final aí da regulação sendo aprovada no Congresso ainda nesse ano, então a gente está bastante esperançoso que a parte de energia renovável, seja pela energia eólica offshore, transformada no hidrogênio verde, ou com a parte de biomassa, que também pode ser transformada nos combustíveis de baixo carbono, elas vão se desenvolver muito rapidamente no principal polo para esse desenvolvimento, que é o Porto do Açu. Excelente. João, vamos falar agora sobre o protocolo de intenções com o governo de Goiás, de que forma que isso vai beneficiar o agronegócio local. Olha, esse protocolo que a gente assinou lá em
alguns meses atrás, junto do governador, do vice-governador. Acho que foi um marco muito importante para a nossa parceria. Ele tem um grupo de trabalho, né? Então, são dois grandes grupos, um mais focado na conectividade em si, tanto na parte ferroviária quanto na rodoviária, porque a gente tem que cuidar muito da parte rodoviária também. E o outro grupo muito mais focado na parte de novas energias, como a gente comentou agora, as energias renováveis, biodiesel, biocombustível, metanol, etc. A gente tem tido, desde agosto, reuniões semanais com esses grupos de trabalho, e até o final desse ano, agora nessas próximas 2 semanas, a gente vai divulgar o plano de ação que vai ser resultado desses grupos de trabalho. Esse plano de ação vão ser nessas 2 grandes áreas e vão se desdobrar para essas ações todas que vão acontecer a partir do próximo ano. Com isso, a gente espera que todo esse fluxo logístico, essa parceria, esses investimentos, eles consigam aumentar de forma exponencial nos próximos anos. E para as empresas goianas, né? Quais são as oportunidades de parceria para as empresas aqui do estado? Olha, a primeira coisa que a gente conversou foi sobre a parte de logística mesmo, né? Eu falei, olha, a gente é uma solução para vocês conseguirem escoar seus produtos. Mas a gente consegue avançar para um outro tema que é muito relevante. A gente tem, no Porto do Açu, um distrito industrial, com benefícios fiscais, com condições muito boas, tanto de infraestrutura quanto de localização, né, caso o seu produto vai ser exportado ou se você tem uma importação. Então, acho que para as indústrias goianas em geral, é importante olhar o Porto do Açu não só como um porto onde você vai exportar e importar seus produtos, mas onde você pode ter um posto avançado para beneficiamento, para armazenagem e realmente para produção. Então, você pode complementar uma produção que você tem, principalmente em Goiás, com algo sendo feito no Porto do Açu. E isso é algo que a gente acha que tem um grande potencial, além do mais óbvio, que é o fluxo logístico. Então, a gente está falando hoje de fluxo logístico tanto para líquidos, né, para biocombustível, metanol, etc., quanto para sólidos, principalmente grãos, fertilizantes, cobre e carvão. Mas a gente acha que essa parte de beneficiamento, industrialização, a gente pode trabalhar muito em conjunto para melhorar a eficiência da cadeia como um todo. Excelente. Pausa para mais um intervalo e a gente volta na sequência. Já estamos de volta e agora deixa eu trazer um recado especial para você que possui armazém de cereais e ainda trabalha com secagem, utilizando todo aquele processo manual de abastecimento de fornalha com lenha. Se você ainda está nesse processo, você precisa conhecer a Comber e suas soluções para secagem de grãos. Gente, a Comber é uma empresa rioverdense, pioneira e líder nacional que há mais de 10 anos fornece soluções em secagem de grãos para todo o Brasil. Sabe por quê? Porque a Comber conseguiu criar todo um mecanismo que oferece inúmeros benefícios. Por exemplo, redução da mão de obra e seus passivos, estabilidade da temperatura de secagem, aumento da produtividade do secador, melhoria na qualidade do grão seco, redução dos gastos com manutenção de fornalha, entre outros. Então, entre em contato e saiba mais. Você pode pegar o seu celular aí agora, entrar no Instagram e pesquisar Comber com C, Comber Soluções em Secagem de Grãos. Confere lá e depois você me conta o que você achou. A cada dia que passa, mais produtores estão adotando as tecnologias da Comber e estão realmente satisfeitos. Então, Comber, soluções em secagem de grãos. Seguimos por aqui com mais informações sobre o papel do Porto do Açu no desenvolvimento do agronegócio brasileiro. João Braz conversando com você nesta edição do Boa Tarde Produtor. João, quais são as metas para os próximos 5 anos? Tem um desafio enorme para os próximos 5 anos, porque a gente sabe da nossa responsabilidade para dar suporte à logística nacional, aos produtores aqui do Brasil, e o nosso papel aqui é fundamental. A gente no Porto do Açu, a gente vem crescendo a 20%, 25% ao ano.
nos últimos anos, o que é um crescimento bastante agressivo, né? E a gente, quando você olha para o terminal, por exemplo, o terminal que a gente tem hoje, o terminal de cargas que a gente deve colocar esse terminal de grão do lado do nosso terminal multicargas, a gente tem uma previsão para dobrar de volume nos próximos 3 anos. Então, a gente tem uma meta extremamente agressiva, porque a gente vê no mercado com uma necessidade muito grande. Então, a meta de movimentação de carga é muito grande e a meta de aumentar a quantidade de indústria que a gente tem no porto, a ocupação diária, também é muito agressiva. Então, quando a gente olha de termos de crescimento, de margem, etc., a gente olha para esse crescimento de 25%, 30% ao ano como algo factível, muito agressivo para comparativamente a qualquer indústria do mercado. Mas o que a gente quer mesmo é conseguir aumentar a movimentação dessas cargas onde a gente não tem uma presença muito grande hoje. Então, quando você fala de grão, por exemplo, a gente saindo de hoje 300 mil toneladas, 400 mil toneladas, que é um volume quase que insignificante, volume de teste que a gente tem feito muito com os produtores de milho, com a Milhão, que eu faço questão de citar aqui, porque eu fui o primeiro a apostar realmente no nosso porto. É um produtor muito importante aí de Goiás, milho não transgênico. A gente começar com 300, 400 mil toneladas e já daqui a 2 anos sair de 400 para 2 milhões de toneladas. Essa é a ideia. 2, 3 anos está aí a 2 milhões de toneladas, multiplicar quase por 5 vezes a quantidade de grão que você movimenta dentro do porto. Então essa é uma ideia, para dar uma ideia assim da nossa meta dos próximos anos, nossa meta muito relacionada à parceria que a gente estabeleceu com o Estado de Goiás, e a gente quer realmente ser essa solução que possibilite diminuir o custo do produtor, aumentar a eficiência e, consequentemente, aumentar o volume movimentado pelo Porto do Açu. E, claro, estão sempre muito atentos também a essas oportunidades de expansão para novos mercados. Exatamente. A gente fala hoje de grão especificamente, que é o que está assim, com uma dor muito grande, mas os minerais da transição energética, que a gente já começou com cobre e está discutindo possível beneficiamento dentro do porto. A gente olha para lítio, olha para biocombustível, olha para data center, onde a gente olha para uma gama de diferentes mercados que andam em paralelo para que a gente consiga desenvolver tanto a retroárea focada no desenvolvimento industrial, o nosso distrito industrial, quanto a parte que a gente chama de molhada, né, os terminais, que falam muito mais com fluxo de carga, realmente. Excelente. João, vamos às suas considerações finais aqui no Boa Tarde, Produtor. Primeiro, eu queria agradecer mais uma vez o convite. Essa oportunidade para a gente é importantíssima de destacar a importância de Goiás para o Porto do Açu. Agradecer muito a parceria dos empresários e produtores que já apostaram, já testaram essa solução. Por mais que seja uma solução ainda incipiente, ela vai se tornar uma solução perene e obviamente, quem testa e quem corre o risco inicial acaba saindo na vantagem. E eu queria convidar também a todos os não só produtores, mas as empresas de Goiás que venham conhecer o porto. Eu acho que conhecer o porto, ver como é essa estrutura, ajuda muito a ter ideias e mensurar o potencial dessa possível parceria que a gente quer estabelecer. Perfeito. Para quem está nos acompanhando agora e quer mais informações, como e onde encontrar o Porto do Açu? Olha, o nosso website www.portodoaçu.com.br, ele tem bastante informações ali sobre como entrar em contato conosco. A parte comercial, ela fica comigo. Podem, inclusive, mandar um e-mail diretamente para mim, joão.braz@portodoaçu.com.br, e vai ser um prazer discutir possíveis oportunidades, ideias. A gente está aqui
de forma bastante humilde para aprender com toda essa audiência qualificada que você tem. Excelente. Diretor comercial e de terminais do Porto do Açu, João Braz, satisfação mais uma vez conversar com você aqui na Rio Verde FM. Em breve a gente volta a se falar com mais novidades e oportunidades do Porto do Açu para todo o nosso agro brasileiro. Obrigado. Chegamos ao final aqui do Boa Tarde, Produtor. Antes, deixa eu falar com você do Sicoob Crédito Rural, você que está acompanhando o programa, final de ano. Vá conhecer o Sicoob Crédito Rural. Olha, é muito mais do que um banco, é uma cooperativa de crédito onde você, com certeza, é valorizado porque você não é apenas um número, você é parte de uma comunidade que se preocupa com o seu sucesso financeiro. Você já sabe, o Sicoob Crédito Rural tem taxas bem menores do que se você comparar, né, com os bancos tradicionais. O horário de atendimento é especial, começa cedo, 8 horas da manhã, a turma da Crédito Rural já está por lá te esperando, né, com aquele cafezinho especial. Durante a tarde também você sabe que o atendimento é de primeira. Então vá conhecer, chega lá, conversa com o Cadmo, com a Meire, toda a turma da Crédito Rural, tire suas dúvidas e faça parte da Crédito Rural, que é um verdadeiro orgulho para o nosso estado de Goiás. Sicoob Crédito Rural, a escolha inteligente para quem valoriza o seu dinheiro e a sua comunidade. Experimente agora. Chegamos ao final. Obrigado ao senhor e à senhora pela companhia. Te espero na próxima edição aqui do nosso Boa Tarde, Produtor. Que você tenha um dia de boas notícias e bons negócios. Até a próxima.